Fala galera, Guilherme Capão na rede para falar de futebol de verdade. Estamos em mais um Semana Tricolor. Vamos falar do Grêmio, que fez uma pataquada conosco essa semana com os torcedores. O Grêmio caiu fora pro CSA e deu um pinguinho de esperança pra gente contra o Bahia. Roda a vinheta. Bom pessoal, então, o Grêmio essa semana começou de forma trágica, né? Na terça-feira o Grêmio enfrentou o CSA dentro da sua casa, precisando vencer por um gol de diferença, e o Grêmio conseguiu fazer uma arte com todos os seus torcedores. O Grêmio não deu conta de fazer sequer um gol para levar a decisão para pênaltis. O Grêmio perdeu, para quem não lembra, o Grêmio perdeu lá em Alagoas para o CSA por 3-2. E aí o Grêmio veio com a missão de classificar, seja como fosse, jogando mal, jogando bem, qualquer coisa. Precisava de um gol para pelo menos levar para os pênaltis e jogar para uma grande loteria essa decisão. Não conseguiu. O Grêmio não conseguiu. O Grêmio conseguiu imprimir volume do ponto de vista de posse de bola, mas o Grêmio não conseguiu em momento nenhum sufocar, levar perigo, amassar, liquidar o CSA ao ponto de eles sequer conseguirem sair ali de dentro da casinha. Não conseguiu. Essa é a verdade, a gente tem que ser franco. O Grêmio não deu conta de dar uma abafa forte no CSA, que está na Série C do Brasileirão. E esse é o BO. Mas enfim, aí teve a tal da polêmica do fim do jogo. Eu particularmente fiquei muito irritado na hora, fiquei muito bravo, porque a gente vê ali a última esperança sendo esmagada, né, numa decisão completamente errada, de forma deliberada, e eu digo deliberada porque ele escolheu, né, ele escolheu errar naquele lance. No último lance ali, eu tô falando, óbvio, do suposto tranco do Kahneman com o cara do CSA, e a gente vai falar desse lance. Mas mais do que isso, antes de falar da arbitragem, vamos falar desse caco que é o Grêmio. O Grêmio até agora não tem nada e a gente vai avançar para o jogo do Bahia com um fator que me dá um pouquinho mais de esperança, mas que não resolve problema algum, que é essa questão da entrega. O Grêmio contra o CSA, o Grêmio não deixou de correr. O Grêmio continua com uma entrega, que eu falei na última Semana Tricolor. O Grêmio se doa nas partidas, mas futebol, tecnicamente, taticamente, é muito pouco. O Grêmio não tem quase nada para a gente analisar. Hoje, o Grêmio é um time que depende muito das escapadas do Christian Oliveira, que é aí talvez o único expoente positivo desse time. O Grêmio não consegue resolver um time titular, esse é o nosso time e não muda mais. O Grêmio pelo menos parou de sofrer um pouquinho com as coisas defensivas. Tudo bem, né? Jogo contra o CSA no meio da semana. Mas o Grêmio faz 2 jogos que não leva gol, isso é muito importante nesse primeiro momento. Então, assim, tem muito pouco do Grêmio pra gente analisar, pra gente conseguir fazer algum tipo de visão do que vai ser o Grêmio, dos próximos passos. Eu só consigo pensar numa coisa que eu vou repetir mais de uma vez nesse vídeo com certeza. Na parada para o Mundial Interclubes. Eu só quero que pare o futebol para que esse Grêmio fique um mês só treinando, só colocando as coisas no lugar, treinando bola parada, treinando a questão defensiva, escolhendo um time titular para que os jogadores possam mostrar e para que o Mano Menezes possa ver. Passou a parada no Mundial e o Grêmio continua jogando mal, aí esquece, gente. Aí é jejum e oração até o final do ano, não tem jeito. Mas enfim, passado esse fiasco, e a gente tem que falar, antes do próximo passo, a gente tem que falar dessa questão da arbitragem. O fiasco em campo é um fato. Pronto, o Grêmio não joga nada e mereceu cair fora. Me dói o coração falar isso, mas mereceu cair fora da Copa do Brasil. Sobre a arbitragem, ali aquele lance, gente do céu, ele escolheu, ele foi no VAR, o pessoal falou com ele para ele dar uma olhada, que o próprio jogador do CSA atinge com o braço o seu colega, mas não adiantou nada. O Candançan estava predestinado a fazer uma arte naquele momento. E fez. Ele anula o gol do Grêmio, aí dá um maior estouro, o Ares vai expulso, com toda razão. Eu, como torcedor, eu tava querendo pular no pescoço do cara, sem alusão alguma à violência, mas na hora a gente fica irritado mesmo. Né? Não acho que o Ares tinha que bater no juiz, ninguém tem que enfiar a mão na cara de ninguém, não. Mas irrita, e eu imagino dentro do campo, o nervo à flor da pele, a pressão pegando, os poucos torcedores que estão indo na arena, já porque o time tá ruim, aí os poucos torcedores jogando uma pressão para dentro do campo e
E aquele lance ele poderia dar um pingo de esperança para o torcedor e principalmente para os jogadores. Para quem está dentro do campo, o cara vive aquele troço. Então, não tinha como os jogadores não se irritarem. O Kahneman, que vibração, que jogador, assim, ele é uma âncora no time do Grêmio do ponto de vista de energia, de espírito. Enfim, errou feio porque escolheu errar, de forma injustificável. Eu não consigo achar a falta que o Candassan marcou. Buscaram depois uma imagem de um contato por baixo do Kahneman, né, no pé, mas isso sequer é falado ali nos áudios do VAR. O próprio Candassan, ele fala o tempo inteiro de um tranco, e a gente vê que ele está perdido porque na hora do lance ele fala sobre cotovelada, mas não teve cotovelada. Quem deu a cotovelada foi o próprio cara do CSA. Enfim, não foi, o Grêmio foi prejudicado providencialmente nesse momento, né? E, enfim, tá fora. O Grêmio hoje venceu o Bahia por 1-0, tá aqui o resultado. O Grêmio venceu por 1-0 da única forma que o Grêmio consegue vencer jogos, com muita transpiração e pouca inspiração que vem tendo desde sempre. Com o Quinteiros, com o Mano Menezes, é um time sem inspiração. Mas hoje o Grêmio se entregou muito para a partida. Desde o primeiro minuto até o final, o couro comeu. Era carrinho para tudo que é lado. O Cristaldo, que é um preguiçoso, assim, eu brinco dessa forma. O Cristaldo é um cara que não costuma correr, não costuma combater. Ele, dando carrinho, pegou até um amarelo que nem precisava. Mas assim, a energia tava boa, sabe? Aí o Grêmio consegue o seu gol de pênalti. A gente vai falar sobre a arbitragem de novo no final do comentário, se foi ou se não foi, minha opinião e tal. O Grêmio consegue seu pênalti, converte, e aí faz o que tinha que fazer, sustenta o resultado. O Grêmio faz seu gol cedo, o Grêmio faz o gol, salvo engano, acho que foi aos 61 minutos, me corrija se eu estiver errado. E dali em diante eu pensei, pronto, agora o Grêmio toma gol a qualquer momento. Eu falava aos quatro ventos para mim mesmo, falava aqui dentro de casa, é questão de tempo para o Grêmio tomar o gol. E não tomou, e essa é a grande notícia, porque contra Godoy Cruz, contra o São Paulo, busquem os outros jogos do Grêmio na memória aí. O Grêmio toma o gol e entrega a paçoca. O Grêmio não conseguia sustentar os seus placares. E isso irrita o torcedor de tal forma que a gente, quando o Grêmio faz o gol, a gente não consegue nem comemorar direito, porque parece que a qualquer momento vai entregar. Contra o Bragantino, vocês lembram? No finalzinho, faz o gol, entrega na sequência. Então, quando o Grêmio faz o gol, eu fico até apreensivo. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Só que dessa vez foi diferente. As trocas surtiram efeito nesse sentido, de amarrar bem o jogo. O Bahia começou a ficar sem alternativas e, a propósito, que belo time do Bahia. Que belo time, que belo meio campo. Um ataque venenoso, Eric Pulga, Lúcio. Caio Alexandre fez uma partida de almanaque, que bom time, e por isso méritos ao Grêmio, nesse sentido, de sustentar essa pressão, porque é um time que é uma toqueira, meu amigo, é uns caras habilidosos no meio campo, é um time que fica muito com a bola, gosta da bola, não é só transição, então, jogo duro do Grêmio, e o Grêmio venceu, resultado, antes de qualquer coisa, resultado, venceu, saiu ganhando, fez o seu gol e sustentou a vantagem, muito importante esse resultado, muito importante essa atitude, bunda no chão, o time correndo, dando carrinho, se esforçando para conseguir manter aquilo ali. E coincidentemente, para a gente ver como o futebol é cruel, sem o Gemerson. Tem 2 jogos que o Grêmio joga sem o Gemerson e 2 jogos que o Grêmio não toma gol. Olha que ironia do destino. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Era só o Gemerson o problema? Não. Mas enfim, às vezes a maré não está a favor do atleta e, enfim, o cara está sujeito a isso. Mas a grande notícia é essa. O Grêmio não tomou gol e venceu o jogo. Isso fazia tempo que não acontecia. Aí vamos falar da arbitragem, o pênalti, o lance capital, que poderia mudar toda a história. Talvez se o Grêmio não tivesse feito o gol, o Grêmio continuaria exposto e o Bahia teria mais chances. É um fato. Mas sobre o lance. É um lance, eu falei isso também lá no TikTok, quem quiser acompanhar, é um lance típico de campeonato brasileiro. Porque tem um monte de pênalti muito mais escancarado que esse, que não foi dado, não foi marcado. E tem pênalti que foi menos pênalti do que o pênalti que o Brett White sofreu hoje e que foi marcado. Então é aquele lance duvidoso. Muita gente falou que o goleiro ergueu as mãos e que não tinha como dar o pênalti por isso. Mas fica claro, numa câmera de trás que o pessoal colocou lá no VAR, que essa região aqui do goleiro, o tórax dele, quando ele ergue as mãos, ela bate, claramente assim.
na perna do Brett White. E aí, gente, se desloca, o quanto o Brett White poderia continuar na jogada ou não, aí fica a caráter, fica na mão do juiz. Não vou ser aqui um sensacionalista de dizer que foi escancarado, um lance escancarado, mas é interpretativo. E quando é interpretativo, dá polêmica. Numa escala de 100, eu acho que foi, é até engraçado falar isso, mas acho que foi 60% não pênalti, tá? E 40% para essa interpretação. Né? Então, tinha que marcar? Acho que não foi um pênalti claríssimo, mas se procurar, tu encontra o pênalti. E aqui no Brasil eles adoram fazer isso, né? Procurar os pênaltis. Visto o retrospecto, que o Grêmio vem sendo profundamente prejudicado em vários jogos, né? A conta contra o Grêmio é muito forte nessa última sequência. Então o torcedor fica dessa forma, né? Tô nem aí. Roubaram o Grêmio aí nos últimos jogos, eu não quero nem saber se foi ou não pênalti. Mas enfim, o fato é que é um pênalti duvidoso. Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio foi lá e fez o gol. Isso que é o mais importante. Então, sobre a arbitragem, eu não quero que o Grêmio seja beneficiado. Eu não torço para que o Grêmio agora desconte esses jogos que foi prejudicado com erros a seu favor. Não, eu quero uma boa arbitragem. Esse é o lance. Até estou pensando em fazer um vídeo somente sobre arbitragem e a minha opinião sobre isso aqui no Brasil. Até comenta, vê se faz sentido para ti, se tu assistiria um conteúdo aí sobre arbitragem. Mas enfim, o Grêmio não tinha nada a ver com isso, foi lá, marcou seu gol. Lance duvidoso, não é o primeiro do campeonato e nem vai ser o último. Então, infelizmente, a gente tem que se acostumar com essa imprevisibilidade da arbitragem no Brasil. Vamos para os próximos compromissos. Bora! Grêmio e Sportivo Luquenho, um jogo que pouco vale para a agenda do Grêmio. Acho que pode até botar reserva, enfim, botar quem não está tendo sequência, porque o Grêmio precisa de uma combinação aí que beira o impossível. O Atlético Grau já eliminado, teria que vencer o Godoy Cruz lá na Argentina e o Grêmio vencer por um determinado saldo de gols, o Sportivo Luquenho na sua casa. Tudo muito difícil, acho que aceita a repescagem que dói menos e vai para cima de quem vier. Vamos ver quem vai vir da Libertadores, torcer para não vir Inter, para não vir Flamengo, para não vir Racing, esse tipo de time a gente quer passar longe. Grêmio Sportivo Luquenho, quinta-feira, 7 da noite, pouco vale. Acho que vale a pena até poupar, visto que o calendário é tão agressivo com todo mundo. Na sequência, o jogo do final de semana, Juventude e Grêmio, jogo duro, meu amigo, jogo duro, jogo bom de perder ponto, ainda mais com essa bolinha, né, que o Grêmio está jogando. Então é um jogo duro. Juventude e Grêmio, domingo, 4 da tarde. Eu aposto que o Grêmio, se eu tivesse que apostar, né, não tem nenhuma banca de apostas aí me financiando, então se eu apostasse, eu digo que o Grêmio vence o Luquenho, mas empata com o Juventude. Resultado do final de semana foi importante nas questões de tabela. O Grêmio deu um salto para fora da zona do rebaixamento. Hoje está na frente do Inter, olha que coisa boa. E, enfim, ainda está na zona de convergência ali, a zona que ainda dá problema, somente a 3 pontos do rebaixamento. Mas, enfim, deu um respiro. De qualquer forma, venceu. E é isso. Vence o Luquenho, empata com o Ju e semana que vem a gente conversa de novo. E aí, gostou? Fala sobre a ideia da arbitragem aí, fala se achou que eu falei besteira. Se comuniquem comigo para que eu possa me comunicar melhor com vocês. Certo, pessoal? Até semana que vem. Um abraço. Valeu!